Oi, gente, eu sou a Isa, esse aqui é o time de Valorant da Team Liquid Brasil, e esse é o HyperX Table Talks. Vou mostrar pra todo mundo, pra vocês três principalmente, porque a Bastardo foi comigo, que dá suave pra nós ganhar esse Mundial. Eu acho que eu já pensei em parar quando eu tava bem no começo, foi bem no comecinho mesmo, eu tava pensando se eu devia continuar jogando, ou se eu devia parar e fazer faculdade, porque foi bem na época que eu tava no 3º ano do colégio. Eu só sei que eu não consigo jogar 100% se eu tô calçada, eu prefiro jogar descalça. Em dia de camp, eu não consigo jogar ranked. Se eu jogasse ranked, eu certeza que eu ia pinar no camp. Aí eu não jogava. Nossa, eu tomo banho cedo sempre que eu jogo campo, porque quando não tomo banho cedo, tomo um dia anterior eu pino. 4 anos atrás eu nunca pensei que eu ia estar aqui, tá ligado? Então acho que é um sentimento da hora também, e tá aqui no prédio, que é um bagulho gigante, é legal parar pra pensar nisso. Entrar na Liquid, estar na Liquid, automaticamente você se torna inspiração, tipo, pra muita gente. É um peso muito da hora de você carregar. Eu acho que o que me motiva a pegar essa vaga pro Mundial é as meninas que estão no meu time, elas me motivam muito. Vai ser uma realização muito pessoal minha. Eu acho que é algo que eu quero alcançar ainda. Sem chorar. Sem chorar. Por que você tá olhando pra mim, você me ama? Sim. Também te amo. Eu não sei, eu acho que como a gente já foi lá pro Mundial, a gente sabe que é mais do que possível a gente ganhar. Então, acho que mais do que a gente chegar lá, mas mostrar pra todo mundo, pra vocês três principalmente, porque a Bastardo foi comigo, que dá suave pra nós ganhar esse Mundial. O que me motiva a ganhar, o sea, conseguir ir pro Mundial de novo é fazer as coisas melhor que o ano passado e ganhar para dar orgulho pro meu país e pro Brasil. E realização personal também. Psicologia eu acho que faz muita diferença, principalmente porque a gente era um time muito diferente, ano retrasado, que a gente não tinha muito auxílio psicológico. E eu acho que desde então que a gente vem trabalhando, sei lá, resiliência e como treinar, como fazer os treinos serem produtivos, eu acho que melhorou bastante toda uma questão de coletivo, não só o psicológico, sabe? Eu acredito que a psicologia é o pilar principal, assim, de um time, porque ajuda na conexão, ajuda na, tipo, em algum dia, sei lá, que você não tá bem uma semana aqui, porque, tipo, ninguém é obrigado a tá bem sempre, né, todas as partidas. Eu acho que a psicologia ajuda muito a, tipo, o time a lidar com essas situações de, tipo, individuais de cada uma. Eu acho que o jogo mais difícil foi uma final que eu joguei contra a Liquid, que foi 3-1, só que foram mapas muito pegados, muito, muito, muito pegados. E foi muito da hora de jogar. Final da Upper contra a Loud, tava difícil. Aquela Lotus foi foda. Mano, aqueles 5x2 que vocês ganharam. Nossa. Quando Deus quer, ninguém tira. Não, se vocês perdessem, tira, a mano. gente perdia um mapa, né? Não, ia pra mais não, uma mas Eu aí... acho que não, eu acho que Não, tava 12-12. Tava 12-12. tá. Entendi. Só que aí acho que a gente ficou muito hypada, elas ficaram muito depressivas e a gente ganhou muito fácil, Foi praticamente. Nossa, eu acho que o jogo mais difícil para mim foi a final contra a B4, porque a gente estava perdendo 0-2 e o terceiro mapa, que era o match point para elas, foi OT. E foi muito difícil ganhar esse mapa e se a gente perder esse mapa, a gente não classificava para o Berlim. Se for parar pra pensar nessa linha da Bastardo, eu acho que... E mentalmente foi muito difícil. foi muito difícil, mas chegou num ponto da Ascent mesmo que, assim, eu nem tava olhando mais pro scoreboard. Tipo assim, chegou num ponto que, tipo assim, eu achei que a gente tava ganhando de muito a pouco. E aí, quando eu fui ver, tava, sei lá, 12-12. Eu fiquei, hein? Não, mas eu não sei. Pra mim, o jogo mais difícil até agora, pra mim, foi contra a G2, a Breeze. Elas não estavam fazendo nada demais, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer. Então, eu sabia exatamente o que elas estavam fazendo, mas eu não sabia como reagir em cima disso. E isso ficou pirando na minha cabeça. Foi muito difícil, porque simplesmente não sabia o que fazer, tá ligado? Às vezes você tem uma ideia ou outra no mapa, e daí você faz, aí dá errado. Mas, tipo, você saber saber o que elas estão fazendo e nada dá certo, eu acho que é um bagulho mais agonizante que tem. Eu acho que eu já pensei em parar quando eu tava bem no começo. Foi bem no comecinho mesmo, eu tava pensando se eu devia continuar jogando ou se eu devia parar e fazer faculdade, porque foi bem na época que eu tava no 3º ano do colégio. Mas aí, eu acho que o que me motivou foi que eu tinha muita vontade de jogar e é um bagulho que eu gosto muito e foi isso. Mano, comigo foi a mesma coisa. Tipo, eu tava no meu 3º ano. Aí eu, tipo, terminei, aí eu comecei a fazer a faculdade, e aí eu falei, tipo, mano, eu vou jogar e tal, porque eu gosto, mas se não der certo, tipo, mano, tô nem aí, tá ligado? Eu vou, tipo, fazer a faculdade, terminar de fazer, e é isso. Mas, como, tipo, as coisas começaram a dar certo, e aí eu comecei, tipo, a investir, mas já pensei bastante, tipo, principalmente por causa da faculdade, tá ligado? Isso foi direto no Valorant? Foi. Valorant. Eu acho que eu tenho uma carreira muito pequena ainda dentro de Valorant, então nunca passou pela minha cabeça de
de parar mesmo. Mas nem quando, tipo, você pensou em faculdade? É porque quando eu entrei no Valorant, eu já fazia faculdade. E aí eu larguei a faculdade pra fazer Valorant, pra jogar Valorant. Mas não foi difícil tomar essa decisão? Não. Não? Então tá bom. Não, tipo... Não, a minha foi- Foi mais difícil pros meus pais aceitarem que eu ia largar a faculdade do que eu dizer que eu quero viver de jogo, entendeu? Eu jogava um jogo e aí meus pais, meu pai virou pra mim e falou assim, você não vai jogar. Eu falava que eu queria jogar profissionalmente, ele falou assim, você não vai jogar. Foi passando e eu fiquei jogando só por brincar, e aí quando chegou no Valorant que eles viram que era uma coisa muito séria, aí eles me liberaram, eles foram liberando aos poucos, entendeu? Mas de início era tipo, não vai jogar, vai fazer faculdade, vai fazer outra Não, coisa. eu também não queria deixar. É. Tipo assim, meu pai não queria deixar de jeito nenhum. Aí quem começou foi meu irmão. Tipo, eu recebi proposta de uma org, e aí meu irmão teve que mostrar vídeo de tour do facility da org, mostrar não sei o quê, e falar, não, porque vai dar certo, não sei o quê, mas foi difícil. Eu tive muita dificuldade também quando eu recebi as propostas, porque... E até quando eu tava querendo jogar mais, aprender a jogar melhor. Porque eu tava no segundo ano do ensino médio, então... Quando eu comecei a jogar bastante, comecei a ir um pouco mal na escola, né? E aí eles brecaram bastante no começo. Mas foi só saber dosar um pouquinho ali que eles deixaram. Tipo, era só eu não ir mal na escola que eles não iam brecar também, sabe? Quando a gente tá enfrentando muita dificuldade dentro do jogo, que a gente fica meio estagnado, a gente não sabe o que fazer. No próprio jogo, a gente consegue ter algumas ideias ou conversar melhor sobre o que a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer tanto eu individualmente ou com o time no pause ou com palestra no pause, sabe? Mas tem vezes que realmente não tem o que fazer. Às vezes o time simplesmente tá jogando melhor também, tá tendo ideias melhores e tudo mais, e realmente não tem muito o que fazer. Então, isso é um trabalho que faz mais na review, mas geralmente quando isso tá acontecendo, a gente tenta ao máximo resolver ali dentro do jogo mesmo. E se não dá, o time tá jogando melhor. Aí a gente revisa e vê o que a gente poderia ter feito. Eu penso muito em relação a Ranked, né? Que, tipo, em time, eu não sou tanta cabeça como a Daiki. E aí eu penso mais nas coisas que eu posso fazer com meu boneco e na minha mira. E aí, quando eu tô jogando Ranked e eu vejo que eu tô pinando muito, eu paro e penso assim, eu tô pinando por quê? Eu tô errando 2 balas? Ou a minha mira tá muito em cima? Ou eu tô dando muito peito? E aí eu tento reparar nessa parte pra poder consertar pro próximo jogo, pro próximo round. Quando eu percebo que eu tô muito estagnada, eu começo a falar mais, porque eu sei que isso vai me ajudar a pensar melhor. Principalmente em ranqueada, em treino, assim, não tanto, porque eu sei que eu vou atrapalhar a deck se eu ficar falando, então é uma traca. Mas, tipo, em ranked, eu sei que, tipo, se eu falar e, tipo... se eu falar, eu já tô, tipo, melhorando as minhas ideias, tá ligado? Eu já paro de ficar estagnada. Eu acho que não tem uma chata, eu acho que todo mundo se cobra bastante. Então, se eu vejo que a Isabelle tá errando alguma coisa, eu vou lá e falo, Isabelle, isso aqui tá errado. Aí a Daiki fala, mas com certeza quem enche mais nosso saco é o palestra, né? Entre a gente, eu acho muito suave ainda tá numa lua de mel. Tá demorando muito. Ainda essa ninguém lua se de mel. xingou, tá todo mundo tranquilo ainda. Só um pouquinho. Interno, dentro de mim, assim, quando eu sei que tem coisas pra serem melhoradas em time, eu tento primeiro falar, primeiro eu tenho que fazer isso pra poder cobrar, né? Tipo, não posso falar simplesmente bagulho assim, não, faz isso aí, e nem eu faço. Então, eu me cobro bastante no sentido de dar exemplo mesmo durante o jogo, sabe? Nas screens ou no campeonato, eu tento fazer tudo certo. Obviamente não dá pra fazer isso sempre, mas eu tento. É isso que eu cobro em mim mesmo. Se eu não fosse pro player, provavelmente ia trabalhar na área da pesquisa em matemática e física. Eu gostaria muito algo ver com a moda, eu amo moda. Roupas, coisas assim, ou marketing, essas coisas me chama a atenção também. Trabalhar com pessoas da hora, sabe? Tipo, com estilo, não sei. A gente conhece bem o Seba Sardinha. Todo final de semana aparece com um monte de roupa lá. Não sei, na verdade. Eu não gosto de pensar muito no futuro. Eu sempre vivo o presente e o futuro, para mim, é um signo de interrogação ainda, não sei. Mas quem sabe? Eu fazia técnico em análise e desenvolvimento de sistemas quando eu tava no médio. E eu gostava muito, eu achava que daria muito bem comigo, eu achava muito fácil as coisas. Então eu acho que eu estaria cursando a DS. Eu acho que é um trampo da hora, mas eu acho que requer muito de você, sabe? Porque como é uma área que tá em muito desenvolvimento, eu acho que você tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Então eu acho que é uma área que, assim, eu tenho que estar realmente bem de boa pra começar a fazer de novo. Quando eu tava no 3º ano, eu tava entre fazer ciências contábeis e odonto, que não tem nada a ver uma com a outra, mas eu tava entre essas duas. Você ia trabalhar na empresa do seu pai? Você tem muita cara de ser tipo odonto. Será? De fazer dente assim, cerâmica. Eu achava legal. Só que aí meu pai também tem Lentes escola de com contabilidade. E eu sempre fui muito de exatas e tal, e aí eu pensava em fazer também. Eu seguiria os passos da minha mãe, provavelmente viraria professora de biologia. Porém, eu tenho muita vontade de trabalhar na área de botânica e ser bióloga.
Tipo, bióloga de campo. Ah, a gente jogava, mas eu nunca tinha tido contato com nenhuma das meninas. Nenhuma mesmo, tipo... Eu nem conhecia a eu Bezerra. não conhecia vocês, não conhecia a Jo, não conhecia a vocês Isa. pessoalmente? É, tipo, Ah, pessoalmente assim, eu nunca tinha conversado com nenhuma. Então, a gente entrou pra jogar. Pra mim foi, tipo, foi bem diferente, porque eu tava com pessoas que eu nunca tinha jogado, não conhecia e tal. Eu tava bem nervosa, mas, tipo, depois de um tempo, depois de uma semana, 2, tipo, a gente começou a se acostumar já juntas. E aí foi ficando tudo normal e numa boa. Eu comecei a levar as coisas numa boa também e bem, parei de ficar nervosa também. Porque eu ficava muito nervosa por conta da Dyke e da Bastarda, né? Porque, tipo, tinha uma imagem delas, assim, eu falava, meu Deus. Aí entrou no time e falou, muito, não é nada disso. Não, é tudo isso. Porém, agora eu convivo com elas, tá ligado? Então tipo, eu meio que, sabe? Eu entendo muito a Bezerra, porque se eu entrar sozinha num time que as 4 já meio que se conhecem, eu ia estar muito nervosa. Só que eu entrei com a Isabelle, então foi muito tranquilo pra mim os primeiros treinos. Tipo, será que elas estão gostando de mim? Será que eu estou sendo uma pessoa, tipo, normal? Não sei, tá ligado? Mas os nossos treinos, depois de um tempo, foram ficando muito legais e até hoje tá sendo muito da hora treinar com elas. Sempre, todos os Que dias. fofa. Que fofinha. Acho que a gente discute, tipo, no máximo uns bagulho muito bobo, velho. Uns bagulho muito idiota que eu nem lembro. Não, no E meio aí do é camp? muito rápido. Hã? No meio do camp? Então, No meio do campo nunca nada. teve no meio do campo. Teve uma recentemente, no meio do treino, que a Isabelle tava de Viper. E a gente gritando, Isabelle, abaixa a parede. Isabelle, abaixa a parede. Tipo assim, a gente tinha falado umas 5 vezes. E se ela tivesse abaixado a muito difícil parede, jogar de ela Viper, não tá? teria morrido. É verdade, Era, a é gente muito teria difícil. salvado. Tá, mas é muita coisa pra pegar muita informação pra minha cabeça, entendeu? Eu sou uma pessoa... Não, mas nem foi nada demais. A gente falou Não, zoando, tipo... Não Mas é eu aquele abaixei a hora negócio. que ela gritou. É, não, Mas achei uma, tipo, séria mesmo assim, não teve ainda. Séria, tipo, Séria, briga, não. tipo, fechar a cara pra Não. todo mundo, não, nunca. No começo, quando eu tinha acabado de entrar no time, esse peso da organização, da Liquid e tudo mais, pesava muito, tipo, muito mesmo. E eu tive bastante problema com isso no começo, mas depois de muitas consultas, muitos coletivos com o psicólogo, eu aprendi que simplesmente está ali pra jogar e pra representar o seu melhor diante de tal org e não sei lá o quê. Então, depois de muito tempo foi difícil, mas eu aprendi que é só eu dar o meu melhor, que eu vou representar essa org melhor do que nunca. Então, hoje eu não sinto absolutamente nada disso. Eu não sinto o peso de ser Liquid, assim, dentro do campo, assim, dentro do servidor. É bem tranquilo, na verdade. E é isso, mas no começo foi bem difícil. Mas agora tá sussa. Eu acho que a gente teve uma reunião com o Rafa, o Sensi, e eles falaram que era pra gente ficar tranquila, não sei o que, e daí depois disso eu fiquei bem de boas. Cara, quando eu pensei em me preocupar com isso, principalmente no presencial, eu lembrei do que a Nath falava pra mim, de tipo, mano, você treinou o mês inteiro com as meninas, você tá desde o começo do ano treinando com elas, tipo, olha pro lado, pra quem tá do seu lado, e confia nelas, tipo, não tem por que você pensar em coisas externas na hora que você tá jogando. E aí, quando eu pensava em qualquer coisa que me deixava nervosa ou ansiosa, tipo, por ser Liquid ou por alguma coisa desse tipo, eu pensava, tipo, não, eu tô aqui do lado de pessoas que eu confio, pessoas que, tipo, eu tô jogando todos os dias, então não tem por que eu ficar nervosa em representar algo e não sei o quê, porque, tipo, querendo ou não, a gente representa todos os dias. O que me animaria muito pra jogar com o público seria se tivesse muita gente e a gente sentisse o chão tremer. Isso parece ser muito hype. Agora, eu acho que uma coisa que seria meio pá, assim, é se desse pra gente escutar mais, tipo, eu prestasse mais atenção no público do que no jogo. Quando a gente tava no Mundial contra a G2, a gente conseguia escutar, não tudo, mas, tipo, se a rapaziada tava bem animada, a gente conseguia escutar bastante coisa. Tipo assim, teve uma hora que eles estavam gritando lá, let's go, nananã, e eu achei que era Liquid. E eu, tipo assim, eu fiquei, que foda. Mas não era. E aí, quando eu escutei tudo, eu fiquei, tipo, meu Deus, velho. Porque, tipo assim, tava muito alto, tá ligado? Não Mas era te baixo. afetava? Na hora do jogo, não. Tipo, tava na seleção de mapas, então deu pra escutar bastante porque não tava acontecendo nada dentro do jogo. Mas, assim, se tá num momento muito, assim, silêncio, tipo, sei lá, alguém tá guardando ou alguma coisa assim, dá pra você escutar bastante a torcida. Aí, tipo, se você se deixar levar por isso, às vezes pode te abalar, às vezes pode deixar mais hypado, depende de qual lado a torcida tiver. Imagina assim, você tá num clutch, um X3. Dá pra escutar. E aí o povo começa a gritar. E você tem que ficar aqui, você tem que prestar atenção em tudo. E o povo começa a gritar, mano. Não, dá pra escutar, dá pra escutar. É isso, Isso é uma isso que é merda complicado. Deve ser uma merda. Quando você mergulha no jogo, você acaba esquecendo tudo que tá em volta. Mas, eu acho que com torcida seria mais hype, tipo, você parar, tipo, parou de jogar, assim, você morreu, não sei. Aí você olha ao redor, assim, você fala, tipo, pô, da hora. Aí você hypa e para jogar, tá ligado?
Agora, tipo, no presencial que a gente tá jogando que não tem público, é a mesma coisa, na minha opinião. Tipo, você para de jogar, morre, não sei. E aí você olha ao redor e você fala, pô, tô na LAN, tá ligado? Da hora. Aí você hypa por causa disso. Eu acho que com a torcida seria a mesma coisa. É. A mesma, o mesmo Quando tá pensamento, num ligado? pause, assim, na LAN, eu olho assim, tipo, eu vejo o palco, assim, eu É. vejo a rapaziada sentadinha. Eu imagino que eu e a Bastarda, a gente tá um pouquinho mais preparada, até porque... Não porque, oh meu Deus, mas é porque simplesmente a gente já vivenciou essa situação e a gente sabe como que é e tudo mais, não tem aquele nervosismo de estreia, tipo, oh meu Deus, como vai ser, tá ligado? Então, eu digo que a gente tá mais preparada em relação a isso. Mas fora isso, mano, é tudo novo. Tipo assim, jogar em casa e tudo mais é novidade pra gente também. Então, vamos ver. Nossa, a Bicerra com certeza tem o pior gosto de skins. Ela tá com uma faca de uma máscara. Essa faca a que Oni. fica bugada, Nossa, a muito Oni. feia. Nossa, ela é muito mano. feia, velho. Nossa, Papo reto, mano. você é ridícula, mano. Faca a mão na moral, velho. A pegadinha dela, assim. Ela fica bugada, velho. Dá pra ver ela, tipo, em todo canto do mapa, mano. Mas pra mim ela tá perfeita. A Isabelle. Oxi! Mano, a Isabelle. Ela tá faca com a relâmpago da dura Isabelle. dela, mano. Nada a ver. Roubada. É minha faca da sorte, entendeu? Eu não uso sempre. Phantom relâmpago. Eu troco de skin todo dia. Eu nem uso a Phantom Relâmpago. Não, mas você usa aquela Vandal dura lá, horrorosa. Qual? Aquela dura. A AK-47? Essa aí. Eu Não, troquei, era era outra, pro combate. tem outra também. É, eu troco de skin todo dia. A cada combate era Horrorosa. insana, mano. A Horrorosa. cada combate, um Amor de 4-2-2, Deus. me sinto no CS ali. Nossa, roubado. É porque eu ficava jogando e aí eu ficava puxando a faca toda hora, entendeu? Aí às vezes eu nem terminava de matar o boneco e eu ficava puxando a faca, era um vício. Aí eu comprei a faca relâmpago porque ela é muito feia. E ela não tem animação. Aí eu não ficava puxando a faca. E aí agora é da minha faca da sorte, abençoada. Faz Linda. sentido. Faz sentido. Nossa, graças a Deus vocês são muito tranquilas de conviver, velho. É. É o time mais suave que eu já posso. Mano, não tenho problemas Mano, com ninguém, velho. Na primeira semana, eu não achei completamente ruim, mas um pouquinho esquisito, que a Georgina levou camarão e guardou no armário. Ninguém supera, mano. Não Toda foi, hora é eu isso. achei legal, Camarão cru, entendeu? defumado Eu não- no armário. Eu não diria esquisito, eu achei legal. Diferente. Não, que a primeira semana não tava, então. Ah, você não tava lá no Eu geral não com a gente, morei né? com você. Não, mas eu gosto de trazer comida pra todo mundo provar. Eu achei Eu legal. gostei, vida, eu gostei. Gostou? Eu também achei Obrigada. legal. Só não gosto de camarão. Nem cru. Mas valeu a Nem intenção. salgado. Tá bom. Cru salgado. Não foi esse ano, mas ano passado, quando eu jogava com a Georgina, eu simplesmente a gente tava no hotel pra jogar o camp. É só eu, né? Tinha, sim, tipo assim, até engasguei, calma. Um buffet de comida com um monte de coisa gostosa. A mina tava comendo arroz com melancia, véi. Não, isso foi bizarro, mano, sério. Assim, no mesmo Mas você prato, não do coloca- ladinho, o caldinho assim, escorrendo pro arroz. Você não coloca fruta no seu almoço? No seu Mano, por que você não jantar? come depois, velho? É, Não, tipo, no do prato. primeiro É eu gosto, porque, depois eu não é porque consigo. você dá uma mordida no salgado e come Nossa, um eu negócio odeio doce. isso, eu odeio Nossa, salgado que com nojo. doce. Muito bom. É só eu, e envolve comida sempre, né? Sim, e manga com farinha também. Manga farinha é muito bom. É, ano passado ela chegava lá no PC com um pote de farinha e uma manga, assim, velho. Eu tenho que provar um dia, eu vou provar. Eu vou trazer farinha do Pará pra você Tá provar. bom, eu vou provar. Ah, eu tenho outra coisa da Georgina também. Ela usa o sal de molho pra comer batata frita, velho. Tipo, ela não pega sal e bota em cima da batata. Ela pega a batata e mergulha no sal e come. Nossa! Tipo, como se fosse uma maionese. É porque vem bem salgadinho. Dói até aqui assim, ó, de salgado. Sabe que dá isso também? Pedra no rim. Vai dar um Eu já dia. tive, eu não recomendo. Só tem uma curiosidade da Isabelle, é que ela tem o sono muito leve. Nossa, mas eu Muito não leve. tenho culpa. Não, ela tem um sono muito leve. Teve uma vez que ela tava dormindo, eu acordei, eu virei e ela acordou. Ela tem um sono muito Tá leve. tudo bem, eu não me incomodo com isso. Tá bom. Mas fora de Valorant de jogo, assim, a gente vê muita série junto. E faz... Joguinho de carta. Game É. of Thrones. Quando é fora do Valorant, eu acho que a gente prefere ou assistir alguma coisa juntas ou jogar jogo de carta mesmo. A gente Já vi começou Euphoria. assistindo Euforia, e aí a gente deu uma parada, não sei porquê. A gente tava assistindo The Last of Us. Ah, é, a gente tava assistindo Euforia, aí começou a acompanhar The Last of Us, aí terminou The Last of Us. A gente esqueceu de Euforia só, eu acho. Foi, aí eu comecei a assistir Game of Thrones, aí a Bastarda chegou pra assistir junto comigo, e a gente voltou o primeiro episódio, aí vocês chegaram no segundo episódio. E aí deixei ver só Game of Thrones. Não, mas é porque a gente tá na quinta temporada de Game of Quinta já. Thrones. Mas tá durando bastante até. A Bezerra simplesmente abandonou a gente. Ela não quis nem saber de verdade. Game of Não Thrones. fui nem chamada. Mas ninguém foi chamado. Ninguém chamou. Mentirosa! Ninguém Quando chamou eu ninguém. cheguei naquela sala da GH, A gente tava no quarto vocês já episódio. estavam no 8º episódio. Não, Bezerra, não, a gente tava no Aí quarto. fica assim, eu falei, ué, eu não Ela vou tava entender no quarto. nada. Já morreu 50 personagens, não vou entender Nem nada. tinha morrido ninguém.
A gente tava no quarto episódio. A gente ainda- falou Bezerra, a gente te explica, não tem problema. Ainda dá tempo, Não, a gente Isa. ainda perguntou se Não, queria que você tem que voltasse. morreu todo Pro mundo. primeiro, A a gente gente já ia tá na quinta voltar. temporada, ainda dá tempo. Eu só sei que eu não consigo jogar 100% se eu tô calçada. Eu prefiro jogar descalça. Aí eu sento, tiro o meu teninho e aí eu jogo. Em dia de camp, eu não consigo jogar ranked. Em dia de camp, porque antes os campeonatos eram 6 horas da tarde, né? E aí eu passava o dia inteiro sem fazer nada. Tipo, eu ficava vendo vídeo de Valorant, eu ficava ouvindo música, eu ficava jogando DM, mas eu não conseguia jogar ranked. Se eu jogasse ranked, eu certeza que eu ia pinar no camp. Aí eu não jogava. Nossa, eu tomo banho cedo sempre que eu jogo campo, porque quando não tomo banho cedo, tomo um dia anterior eu pino. Eu mentalizo aí, eu sei, mas eu tô tomando banho sempre que cedo antes do jogo e preciso comer também. Se eu não como, eu já fico com o psicológico. Eu confirmo, o ano passado, no Mundial, eu tava tomando banhos todas as noites e no dia seguinte era o camping, né? Daí, o dia que eu perdi, eu tomei banho cedo. Aí eu fiz o contrário, tá ligado? Entendeu? E aí eu comprovei. E agora, eu estou tomando só cedo e me está indo bem, tá ligado? Eu troquei. Eu queria fazer um teste. Eu tenho que obrigatoriamente escutar funk no dia do campeonato. Senão eu não, tipo, não dá, não vai, tá ligado? Não dá. E, tipo, antes de começar uma partida, quando eu vou no banheiro, né, que eu sempre vou no banheiro antes da partida, eu dou um beijo no colar da minha mãe. E você não joga ranked também no dia? Não, eu não jogo ranked também. Mano, teve um dia, eu não esqueço, cara. Eu joguei uma ranked. O jogo era tipo 1h da tarde. Eu joguei uma ranked de manhã. Eu matei 40. Era um jogo contra o DK. Papo reto, eu lembro Eu disso. fiquei com uma mira fenomenal, porque eu joguei a ranked e eu fiquei, caralho, mano, tô com muita mira Nossa, hoje. tava com muita E aí mira. eu quebrei muito no campeonato. E perdeu. E perdi. Mas Não, se não você perdi. não Ah, matar, que você matou muito. Aquela fracture de 6. Sim. Você tava, tipo, 20/2. Não, mas eu tava com muita mira, tipo, a série toda. Só que na Heaven eu não tava tendo muitas oportunidades. e se você não matar na ranked, isso te afeta? Afeta. Por isso que é, tipo, muito 880, tipo, se eu jogar ranked no dia. Porque Roleta se, russa, assim. se for uma merda, eu já vou ficar, putz, tô pinando, velho. Mas se for muito bom, eu vou ficar com muita confiança. Preciso no banheiro do jogo. Fazer o número 2. É um bem íntimo, Meu mas Jesus. funciona. Tenho que ir. A maioria que não sente essa pressão de, tipo, ter que provar algo pra, tipo, alguém ou torcida e tal. Lógico que a gente quer ganhar e, tipo, receber, sei lá, parabéns da nossa torcida e tal. Mas eu acho que, tipo, a gente não se preocupa a ponto de se preocupar com isso. É, entendeu? a torcida da Liquid é muito acolhedora, então se a gente perder ou se a gente ganhar, eles vão continuar dando o mesmo apoio. Então não é aquele sentimento de, meu Deus, se eu perder agora acabou, eu não vou ter mais apoio, que não sei lá o quê. Então eu me sinto muito acolhida pela torcida da Liquid e eu não sinto tanto essa pressão também, acho que ninguém sente. Independente de resultado, né? O primeiro jogo que eu comecei a acompanhar o competitivo foi CS. E aí a Liquid sempre tava lá nos campeonatos e tal, então acho que é muito legal você, tipo, parar e pensar, nossa, sei lá, 4 anos atrás eu nunca pensei que eu ia estar aqui, tá ligado? Então acho que é um sentimento da hora também, e tá aqui no prédio, que é um bagulho gigante, é legal parar pra pensar nisso. Me faz sentir uma pessoa importante. É um Realmente. sentimento muito, muito único. Principalmente depois de tudo que tem acontecido com a Liquid, do prédio e tudo mais. No Media Day lá do Mundial, lá em Berlim. Você via, sei lá, Team Liquid, assim, num telão gigantesco, cavalão, assim. E a gente, tipo, aparecendo pra fazer o Media Day. Eu achava isso um bagulho muito legal. Porque Team Liquid não é uma tag pequena, tá ligado? Eu acho que eu tô tão confortável na Liquid e eu sinto a Liquid tão como família que essa parte da Liquid ser tão grande, às vezes passa despercebido justamente por eu me sentir tão em casa, sabe? Toda vez que eu tô triste, eu paro e penso, caralho, onde Eu eu tô tô? na Liquid, É. pois é. Nossa, quando eu fui para Los Angeles, eu fui pro prédio da Liquid também. E os caras me chamaram assim para fazer media day de não sei o que, de roupa. E eu me senti muito importante. Eu me senti, nossa, eu tô fazendo media day com creators muito famosos. Mas eu acho que a situação, tipo, entrar na Liquid, estar na Liquid, automaticamente você se torna inspiração, tipo, pra muita gente. Eu acho que isso é o mais importante de você ser Liquid, porque as pessoas te olham e, tipo, olham, tipo, o escudo que você carrega e fala, tipo, pô, ela é Liquid, tá ligado? Isso é um peso muito da hora de você carregar. A importância do time, entendeu? Que você carrega, porque é uma org enorme, assim, no mundo inteiro. Então você entra e você já sabe que, pô, eu vou ser inspiração pra tal pessoa que, sei lá, não sei, pode estar tentando ou não, mas que vai olhar pra Liquid e vai falar, tipo, pô, inspiração, sabe? Quando eu recebi a proposta da Liquid, eu não precisei nem pensar 2 vezes. Eu conheci a Liquid fazia muito tempo. Eu sabia o quanto ela era gigantesca, mas eu acho que não só isso, pelo tamanho e tudo mais, mas principalmente porque
a gente ia ser a primeira line-up feminina da Liquid. Tipo assim, 100% feminina. E isso me fez abrir muito o olho, porque a Liquid não foi por falta de oportunidade que eles não entraram no cenário, sabe? Então eu me senti muito importante e muito feliz de estar recebendo a proposta. Então, saber que eu ia representar essa org como primeira line-up e tudo mais foi, eu acho que o que mais fez um boom na minha cabeça. E que eu falei, mano, vai ser eu que vou fazer isso, entendeu? É até engraçado você falar, é uma org. Pô, é uma org, mano, olha o que a Liquid tem aqui no Brasil agora. Tipo, olha o que ela tem no mundo inteiro. Então, você olha um time, assim, querendo investir em você, é algo grandioso, sabe? E é uma representatividade muito enorme também. A Liquid tá no cenário feminino de Valorant, tipo, isso é muito, muito louco. E tá participando disso é sinistro. Eu acho que é um fator principal pra todo mundo aqui, eu tenho certeza, de, tipo assim, a Liquid chegar e fazer uma proposta é... Mano, a proposta em questão de salário e essas coisas foi a última coisa que eu pensei. é a última coisa, velho. Tipo assim, não tava nem aí. Mas eu acho que o principal foi porque eu queria jogar com as meninas, com a Bastardo e com a Dark. Porque elas ganhavam tudo, obviamente. Mas também pelo fato de ser uma org que, tipo assim, mano, literalmente, eu nem me preocupei com a proposta porque eu sabia que ia ser bom. Tipo... Então, eu acho que é isso. O bagulho é muito grande e é muito da hora aqui. Bom, gente, foi isso. Esse foi o HyperX Table Talks. Muito obrigada, HyperX. Foi um papo muito da hora. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o comentário e a curtida.